Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Lovecraft é racista, mas isso é um problema? A história do Deus Rato, do canal do Quadrinhos na Sarjeta. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Quadrinhos na Sarjeta, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, rapaziada. Bom, eu já sou inscrito, né? Sininho já está ativado. Eu vou deixar meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E antes de prosseguir, mandar um salve para aquela rapaziada nervosa, né? Um salve para o Caos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Júnior, a presença e para o figurante, membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E simbora, rapaziada. 3, 2, 1 e... play. Hoje eu vou mostrar pra você por que não vale a pena ser um crente, nem um descrente. É melhor ser um saqueador, um antropófago, um canibal. E eu vou explicar essa coisa bem estranha a partir de um autor que sempre gera polêmica. De quem eu estou falando? De H.P. Lovecraft. Caso você não saiba, Lovecraft é um autor polêmico porque ele era, dito de uma maneira técnica, um babaca racista. Não Sobre isso, assim, deixa eu deixar minha opinião, né, mano? O último vídeo que a gente reagiu sobre Lovecraft deu uma treta nos comentários de um lado, ele é um babaca racista, do outro, mano, a gente passa pano porque, pelo menos foi o que eu entendi, tá? Posso estar errado, então deixa pra vocês comentarem aí. Dá pra entender, não dá pra julgar o cara, sabe? É a época que ele vivia, era muito complicado, então meio de criação, sabe? Cara, assim, pra mim o meio de criação, é uma justificativa do que ele era babaca. Mas ele não deixa de ser babaca, tá ligado? Pra mim, pô, ele era racista? Era. Merece tomar hate por isso? Merece, porra, tá ligado? Mas, né, não é porque o cara era um idiota, né, que, pô, babaca, melhor dizendo, né, que a gente também tem que deixar de consumir as obras dele, né? Eu, depois de muito tempo, assim, eu tinha aquela argumentação de que, pô, acho que sei lá, acho que há casos e casos, né, mano? Há casos onde dá pra separar a obra do autor, né? E há casos onde fica, sei lá, mano, difícil de separar. Não sei, tipo... não sei, não sei. Difícil explicar, mano. Sei lá, mano, eu sei de separar. Acho que eu sou mais do time que dá pra separar a obra do autor, tá ligado? Falei que há casos e casos porque, não sei, pode haver algo assim que tenha relação direta com o autor, né? Aí fica meio complicado, mas sinceramente eu não sei. Enfim, mas assim, dando minha opinião, né? Para não ficar em cima do muro, eu acho que eu entendo a argumentação que ele era, né? O ambiente onde ele foi criado, a época dele, assim, era muito preconceituosa, compreendo. Mas não passo pano pro Lovecraft por causa disso não, tá ligado? Ele cometia crimes, né? Porque ser racista é um crime. Então, pô, é um babaca, tá ligado? Racista e ponto final, tá ligado? Mas as obras dele são incríveis, sabe? Assim, separando a obra do autor, as obras dele são... parecem serem maravilhosas, tá ligado? Eu não li nenhuma, mas já vi filmes sobre. Tô vendo vídeos sobre, então, assim, parece ser do caralho, né? Então, esse é meu posicionamento. é um autor polêmico porque ele era, dito de uma maneira técnica, um babaca racista. Não só racista, mas ele também era xenófobo e ele procurava trazer em seus contos toda a sua visão de mundo extremamente problemática. Porém, e esse é um dos fatos que mostra como que a arte é complexa, Lovecraft, por ser o babaca racista que ele era, ele conseguiu criar imagens de horror muito interessantes. É atribuído a ele a paternidade do gênero horror cósmico. E aí você pode entrar numa discussão de que já tinha outros autores antes dele trabalhando isso, mas o fato é que ele é o grande nome por trás do gênero do horror cósmico. E muito do horror cósmico só é possível justamente porque ele é escrito por um cara preconceituoso. Tá ficando confuso, né? Eu vou explicar isso melhor. E vou explicar melhor trazendo um trabalho muito, mas muito interessante. Trata-se do quadrinho O Deus Rato, de Richard Corben, que é uma adaptação indireta de Lovecraft. Todos os elementos estão ali, mas não é uma adaptação direta de nenhum dos contos dele. Embora guarde muita semelhança com o conto de Lovecraft, Os Ratos nas Paredes. Mas apesar do papo aqui parecer que vai ser sobre ratos, ele na verdade é sobre racismo. E Richard Corben aqui consegue se aproveitar muito da visão racista do Lovecraft para
dá uma volta. Basicamente, Corbin diz pra nós, tá vendo o racismo que o Lovecraft usava? Pois bem, eu consigo usar ele no sentido contrário. Basicamente, para não ficar aqui fazendo suspense, Richard Corbin consegue usar o racismo no horror cósmico para trazer uma crítica antirracista. E tudo isso numa história muito sinistra. Ela é boa, ela é esquisitona. Então eu vou apresentar nesse vídeo aqui o quadrinho O Deus Rato. Bora. Não conheço esse quadrinho, não conheço o autor. O que é de semelhante, o que é de diferente. Vou falar também de horror cósmico e, óbvio, de racismo. Mas antes eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo. Deixei meu like já. Seja não por aqui, compartilhe like esse vídeo. Dado. O canal ficou 10 dias parado, o algoritmo não ajuda, então tudo que você puder fazer aí nos ajuda muito. Além disso, esse canal só sobrevive graças aos apoiadores, são eles que financiam estas histórias escabrosas. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteios de gibis e conteúdos exclusivos. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E cogite ser membro também aqui por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a vídeos exclusivos também. Agora uma pausa para falar da Manual. Pois é, a Manual continua querendo me patrocinar. Manda bala, velho. Enquanto isso, eu vou só... Tu sabe o que é Manual? É tratamento para calvície. Eu sou calvo e provavelmente você é calvo. Eu tenho tendência a ser calvo, velho. Tratamentos comprovados e personalizados, prescritos e acompanhados por... Lembrando pra quem, né, chegou agora. Ah, Keiko, é só pular. Ah, mano, eu não ligo não. Bom que eu dou uma moral, assim, porque eu tô fazendo um react, então bom que eu dou uma moral, assim, ó, pro cara ao qual eu estou reagindo, tá ligado? Vão lá no link dele lá e compre manual pelo link dele lá e ajuda ele também, tá ligado? É isso aí, eu não ligo não pra essas questões não, tá ligado? Por uma equipe médica, de acordo com cada caso analisado. Os tratamentos são tanto para casos iniciais quanto os mais avançados de calvície. Com o manual, o paciente não precisa marcar consulta, não precisa esperar em consultórios com revistas de 20 anos atrás, nem mesmo ir atrás de farmácia. Você responde a um questionário online e daqui a alguns dias você recebe uma caixinha super discreta na sua casa, caso você seja um careca enrustido. Os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser visíveis a partir do 4º mês, caso você faça a coisa direitinho conforme a prescrição médica. Dá uma olhada no site, tá cheio de depoimentos e fotos de antes e depois. Com o manual, lidar com queda capilar é algo simples. Por isso que o nome é manual, porque vem tudo explicado, como se fosse um manual de furadeira, só que no caso para sua cabeça. Então, clica aqui no link na descrição e use o cupom quadrinhos40 para fazer a sua compra com 40% de desconto e frete grátis. Caralho. Se liga que é por tempo limitado. E agora, voltando pro vídeo, primeiro uma rápida contextualização. O Deus Rato é uma minissérie em 5 partes que saiu pela editora Dark Horse em 2015. Logo, é um trabalho do Richard Corbin já maduro, coroa. E esse detalhe é importante porque aqui o estilo dele já estava bastante consolidado. Richard Corbin é um artista que... caramba, merecia um vídeo só sobre a biografia dele. Porém, cabe aqui comentar que ele é um cara que passou por títulos e editoras muito importantes, como na Warren Publishing dos anos 70, onde ele lançou uma série de histórias de horror. Aliás, eu tenho uma coletânea só de histórias de horror do Corbin, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, comentem aqui. E ele também fez trabalhos para DC, fez trabalhos para Marvel, além de ter passado também pela editora Vertigo. Corbin também manteve contato com a famosa revista francesa Metal Hurlant e publicou trabalhos na contraparte americana da revista, que era a Heavy Metal. Ou seja, ele era um cara que tinha trânsito tanto no mainstream quanto no underground. E daí você pode estar me perguntando, tá, como é que esse cara conseguia, assim, ser tão plural? E isso se dá porque a arte dele é muito, mas muito singular. Corbin tem formação em artes plásticas, inclusive começou a carreira de fisiculturista, mas depois abandonou. Então, assim, só de pronto, eu quero dizer pra vocês é o seguinte, ele tem um domínio monstruoso da anatomia humana e um grande encanto por corpos sarados, musculosos, só que ele usa todo esse seu talento para fazer coisas muito estranhas. Parece que de alguma maneira ele usa esse conhecimento sobre anatomia para distorcer a anatomia. Daí que seus personagens têm corpos que muitas vezes se movem de uma maneira completamente não natural. Isso também se aplica aos rostos. O Corbin tem um certo fascínio por rostos expressivos, com traços severos. Daí que são elementos bastante tradicionais na arte dele, os olhos alongados, os narizes proeminentes, os lábios salientes. Isso para não falar no formato mesmo do rosto, que muitas vezes parece uma cara de pedra. Mesmo as personagens femininas dele, onde ele traz um traço mais arredondado e tenta trazer também uma maior delicadeza, ainda assim são rostos bastante pesados. Para além disso, véio, também sempre transitou na ficção científica e no horror, e por isso ele sempre gostou desses cenários, desses ambientes que estão no limite do absurdo. Enfim, para sintetizar, Corbin usa todo um elemento, todo um conhecimento de artes plásticas, todo um domínio de uma arte acadêmica, mas distorce isso a partir de figuras um tanto grotescas e caricaturais para trazer estranheza. Daí que eu não consigo pensar uma pessoa melhor
para estar adaptando Lovecraft. E repito aqui, uma adaptação indireta. Vamos então para a história de O Deus Rato? Ela já começa muito estranha. Basicamente a gente tá vendo duas nações indígenas disputando uma terra que a gente não sabe bem quando é. A coisa parece ser meio que imemorial, ou seja, você não sabe direito quando é que aconteceu. Pode ter sido 300 anos atrás, mas pode ter sido 10 mil anos atrás. E aqui basicamente a gente vê que tem uma disputa entre uma nação indígena mais beligerante, canibal, e que cultua um deus rato. E do outro lado tem apenas os remanescentes de uma outra nação que não é guerreira e que está sendo caçada. Daí que a gente foca numa mulher que está fugindo daquela situação toda e a história dá um salto e nós estamos no início do século XX. Sim, esse prólogo é aquele tipo de coisa do tipo, tá... Só vai ser explicado lá na frente, né? Protagonista, Perfeito. Clark Elwood. Clark é um aristocrata que vive na cidade de Arkham. E caso você não saiba, Arkham foi criado por Lovecraft e serviu de base para o asilo Arkham, onde os vilões do Batman estão. Mas, voltando. Clark, então, vem de uma família rica, tem posses, é um cara influente na cidade e também profundamente racista. Ele fala mais de uma vez o quanto que indígenas e negros são raças inferiores e, basicamente, ele tem nojo de pobre. Do tipo, oh meu Deus, essa gente marrom. Só que tem um detalhe que você já saca logo no começo do quadrinho. Olha pra cara do Clark. Ele não me parece um cara branco. Só que isso não é dito nem comentado em momento nenhum do quadrinho, quer dizer, mais ou menos, eu vou explicar. Porém, vai passando batido. Todo mundo acha ele branco, todo mundo chama ele de branco, você vê no quadrinho que ele não é branco, e anotem isso porque é um elemento fundamental na história. Perfeito. Mas vamos lá, vamos continuar. Clark se apaixona por Quito, mas depois resolve abandoná-la, porque ele descobre que ela posa nua por um professor ali com a sua turma, que a gente não sabe bem direito se é artes plásticas, se é anatomia, aquela aula, sei lá, mas o fato é que eles estudam o corpo dela, inclusive a partir de coisas que mostram ali uma certa impureza racial nela. Chateadinho por ter sido escroto com a mina, o Clark resolve voltar atrás dela, dizendo, não, tá, eu vou te aceitar desde que você pare com isso. Inclusive ele não encontra mais ela na quebrada onde ela morava, ele leva um pau ali de 3 caras estranhos, enfim, ele perdeu a mina. Só que daí ele se lembra que ela é de uma cidade chamada Cancorro, que quer dizer cachorro coxo, que segundo a própria Quito é um lugar esquecido no tempo e amaldiçoado. E aí já começa aquela coisa bem Lovecraftiana, que sempre tem algo misterioso naquele lugar, naquela casa, coisas longínquas, forças abstratas. No caso específico de Cachorro Coxo, ela era uma cidade ocupada por indígenas, depois russos chegaram naquela cidade em busca de ouro, por 30 anos aquela cidade se urbanizou muito rápido, mas o ouro logo em seguida desapareceu e virou uma cidade abandonada, ficando só lá terríveis seres, no caso, pessoas mestiças. Sim, esse tom assim racista do Lovecraft tá aqui presente nesse quadrinho, mas calma! Com muito sacrifício, Clark consegue ir até Cancorro. É um lugar que parece realmente para além da imaginação, porque ele tem que subir a serra, daí tá o tempo bom, de repente neva, e neva bastante, vira uma nevasca, e depois para de nevar de novo, e daí ele chega na cidade. Inclusive, no meio do caminho, Clark se depara com um cara indígena que oferece seu serviço de guia. E aí vem a revelação. Me lembrou até It a coisa, tá ligado? Que se não me engano, o It, não só o personagem It, mas toda aquela cidade, todo aquele ambiente parece ser algo místico também, tá ligado? Aquela cidade tem uma aura sinistra, tá ligado? No meio do caminho, Clark se depara com um cara indígena que oferece seu serviço de guia. E aí vem a revelação. Esse cara é o irmão da Quito. Algo que não convence Clark, porque Quito era branca. Você, irmão dela, você dessa cor. It que não é do Lovecraft, It, se não me engano, é do... Como é que é o nome daquele cara lá que disse que ele não sabe fazer final? Ele até brinca com isso, né? O Stephen King, né? Não convence Clark, porque que é inspiração também no Lovecraft. Você, irmão dela, você dessa cor aí. Sério, Clark é muito aquele personagem do tipo, sai, nojo. Esse comecinho aqui é muito bom pra caracterizar bem o personagem do Clark. Porque assim, né, além de ele ser abertamente racista, a maneira como ele destrata as outras pessoas é uma coisa escabrosa. Tem uma hora que ele pede uma informação pro indígena velho na beira da estrada e ele trata o cara com desprezo. E por que ele trata com desprezo? Bom, só porque o cara é indígena. Enfim, como você já deve imaginar, vai acontecer muita merda aí nesse caminho. Por causa da briga com o irmão da Quito, ele acaba perdendo o carro, claro que tem que andar no meio da neve, uma pantera o ataca, ele quase morre, mas daí ele é salvo na última hora, e aí finalmente ele acaba chegando em Cachorro Coxo, que é uma
favela, com alguns poucos casarões aos pedaços. Uma coisa bizarra sobre cachorro coxo é que as pessoas têm cara de rato. E isso é muito, muito estranho. Aí você já não sabe se aquilo ali são realmente seres humanos, se é uma espécie de deformidade genética, já que ali é uma cidade pequena, então é primo com primo, irmão com irmão, sei lá. E também pode ser simplesmente a visão de Clark mediante essas pessoas. Ou seja, ele, como um cara racista, vê as pessoas como seres repugnantes, como ratos. O lance é que nessa cidade todo mundo é muito hostil a ele e dá 2 conselhos: não saia à noite e jamais vá ao cemitério. Algo que, se você diz pra uma pessoa normal, bem, esse sujeito vai ficar cagando embaixo da cama de medo, né? Só que no caso aqui, o Clark, por ser racista, ele acha que isso tudo é muito superstição e ele é curioso e tá atrás da Quito. Então, obviamente, ele vai sair à noite e ele vai ao cemitério. Na verdade, cara, desculpa, gente. Uma pessoa normal ia ficar muito curiosa, né, velho? Assim, eu ia ficar cagando de medo. Mas aquele instinto curioso do ser humano ia me fazer muito sair à noite, sei lá, mano, caçar fundamento, tá ligado? Muito superstição, Sei lá, e ele é curioso pra mim, tá ligado? Então, obviamente, ele vai sair à noite e ele vai ao cemitério. Eu vou encurtar aqui a história porque muita coisa acontece. Mas, basicamente, Clark descobre que tem um culto ao deus rato naquela cidade. E esse culto é orquestrado pelo professor que ele conheceu lá em Arkham. Aquele cara que estava pintando ou estudando a Quito pelada. E Quito, de fato, está na cidade, só que completamente dopada. Porque, casualmente, Clark chegou no dia em que Quito vai ser entregue como oferenda ao deus rato. Algo que ele consegue impedir, mas ele acaba sendo entregue no lugar dela para ser devorado. Algo que não se consuma porque Clark cai ali no covil do bicho com outras pessoas, o monstro devora a galera que estava junto com ele e de alguma maneira Clark consegue ser poupado. Nesse sentido, vale a gente falar do monstro. Ele é uma mistura de rato gigante com urso, com um detalhe muito esquisito de ter no lugar da cabeça a caveira de um rato. Assim, ó, então é tipo, sei lá, o esqueleto do He-Man. É um cara com um corpo normal e uma cabeça de caveira. Só que no caso, um rato gigante do tamanho de um urso. Vocês entenderam. Esse é o monstro que a cidade toda alimenta. E quem coordena esse culto são os últimos aristocratas que ainda vivem na cidade. É aquele professor universitário e o seu filho. Inclusive, esse filho vai se aproximar de Clark e vai pedir que Clark mate o pai. Porque basicamente todo mundo ali tem medo desse cara. Só que o filho aqui não é nenhum anjinho. Ele quer que o pai morra para ele assumir o poder. Cabe acrescentar que Clark, nesses dias que ele passa na cidade, ele fica na casa de um velho que tem uma filha novinha. E essa filha é bem tarada. O que gera também mais um desconforto nessa história, porque a gente não sabe a idade dela, mas ela parece ser muito nova. Nesse sentido, o nojinho que o Clark tem pelos outros, pelo menos serve pra ele não se abusar contra ela. Mas ela, por sua vez, tá sempre tentando assediá-lo, tá sempre deixando ele em situações desconfortáveis. Inclusive, tira a roupa dele quando ele tá dormindo, lava ele, mexe nele. Ao contrário de outras histórias onde essas situações elas vão pra um caminho mais erotizante, aqui só é grotesco mesmo. Aqui é feito pra ser muito desconfortável. Então, enfim, vocês já viram, né? Essa cidade parece que tá toda bugada. As pessoas têm cara de rato, exceto os aristocratas, tem um culto para um monstro ali, tem sacrifícios humanos, aquela parada toda Lovecraftiana tá aqui. Daí vai ter uma série de reviravoltas, Clark vai lutar contra esses caras para salvar Quito, o irmão da Quito reaparece e ajuda Clark, inclusive acaba sendo morto também nas mãos do monstro, e no final, diante de uma grande batalha, quem salva Clark na última hora foi aquela pantera que o havia atacado na neve. Sim, aquela pantera foi atrás dele, mas acabou achando um baita de um ratão, e aí você sacou, a pantera é um gato, é um rato, por mais que seja um rato muito grande, a pantera resolve atacar. O que não é verdade, né? Tem um monte de vídeo na internet que diante de um ratão, os gatos saem tudo correndo. Sério, não tem gato que resista ao Mestre Splinter. Mas enfim, aqui tem um embate, a pantera até acaba morrendo, gato preguiçoso. Mas aí o Clark manda o carro pegando fogo em cima do monstro e também do professor, todo mundo explode, tem aquele final tipicamente e todo mundo vai pros ares, mas Clark se salva com Quito e com aquela menina novinha que estava recepcionando ele. E é esse trio que resolve voltar para Arkham, deixar para trás Cachorro Coxo. Porém, antes de ir embora, Clark tem um encontro inusitado. Porque assim, ó, lembra que eu falei pra vocês que aquele professor que controlava a cidade, ele estudava anatomia ou coisa assim? Pois bem, fazia parte do culto dele fazer uma série de desenhos de pessoas mortas. Daí que eles pegavam cadáveres, faziam um certo processo ali de mumificação e usavam aquilo pra estudar. Caso você não tenha entendido, são pessoas mortas em posições, sejam elas quais forem, preservadas por décadas e que serviam simplesmente de apreciação dessa galera. Eu tô contando esse detalhe porque no final, Clark vê uma mulher velha, estagnada diante dele. Uma cara de
caveira, ou seja, uma pessoa morta. Só que ela fala, ela não tá morta, ela só é muito velha. E essa mulher, ao que tudo indica, é aquela indígena que a gente viu fugindo lá no prólogo do quadrinho. E ela entrega pra Clark um anel. Clark não entende porra nenhuma e segue. Chegando na cidade com Quito e a outra menina, Clark vai até a universidade e pede pra investigar o que é aquele anel. E daí um professor amigo do Clark vê as inscrições ali, consulta na biblioteca e eis uma revelação que estava óbvia o tempo todo. Clark é descendente de indígenas. Algo que traz espanto para todos. Inclusive o professor fala para Clark, olha, você vai me desculpar, mas você agora precisa sair daqui. Sim, ao descobrir que você tem uma bisavó, tataravó, sei lá, que é negra, você não pode mais andar Você é tratado da forma por aqui. Você agora é essa coisa terrível que é um mestiço. Clark deixa em choque a universidade e ambos resolvem voltar para Cachorro Coxo. E lá, inclusive, acaba se casando com as duas, tanto com a Quito como com outra menina. Tem uma porrada de filho e final feliz. Eu gosto muito dessa cena de revelação no final, onde o Clark descobre que a pele dele é negra, que ele tem uma origem mestiça, porque o tempo todo a gente tá vendo isso. O tempo todo, as pessoas da cidade de Arkham também estão vendo isso. E ninguém se dá conta. Sabe aquilo que tanto se discute no Brasil de negação da negritude? Aqui esse é o exemplo mais óbvio e grotesco. Claro que é um homem de origem indígena, visivelmente negro e que nunca se aceitou assim. Só que essa negação de si também é uma negação coletiva. Como ele tem grana, como ele é da elite, bom, ele não pode ser negro. Você está diante de um cara negro, mas como ele é rico, ele deve ser branco. Vocês percebem aí que tem uma acidez, tem uma sátira? Basicamente aqui o que está se dizendo é que uma pessoa negra, quando rica, ela é aceita por ser rica, não por ser negra. E antes que alguém me... Pelo poder que ela tem, né? A influência que ela tem, ela é aceita, né? Tô ligado, velho. Pô. Diga assim, tá, mas pera lá, ele não é indígena, ele não é vermelho, então ele não sei... Isso aqui me lembrou um pouquinho também, assim... Cara, assim... Me lembrou um pouco como é que chama, cara? Moisés, tá ligado? Moisés que ele, né? Vocês sabem, assim, pelo menos boa parte de você deve saber a história de Moisés, né, mano? Se não me engano, o rei mandou matarem os filhos dos hebreus, né? Alguma coisa assim. Não me engano agora. A história da minha cabeça aqui, perdão, eu não lembro direito. Aí a mãe, pra salvar o bebê, bota ele numa cesta ali e bota ele no rio, tá ligado? Aí a cesta vai boiando e tal, para lá num lugar lá, onde ele é recolhido pela filha do faraó, né? Filha do faraó. E ela adota a criança, né, velho? E ele cresceu ali naquele ambiente ali, junto dos faraós ali, sabe? Assim, na elite. Mas ele, né, é filho daquela raça que é oprimida pelo faraó, tá ligado? Mas os caras nem imaginavam, entende? Então, assim, quando ele descobre, ele fica em choque, sabe? Então, tem mais ou menos essa questão aí, tá ligado? Assim, de você pode estar acabando... Como posso dizer? Você está oprimindo, sendo preconceituoso, enfim. Com pessoas da sua própria etnia, né? Assim... Cara, me foge a palavra agora, assim, sabe? Que você pode ser descendente daquelas pessoas, sabe? Indígena, africanas, enfim. Então você pode estar julgando um igual, sabe? Então é mais ou menos por aí, sabe? É um ambiente meio assim que me falta palavra, assim, como é que eu posso descrever, que não pode soar tanto assim de uma forma perigosa, sabe? Preconceituosa, sabe? Mas eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, tá? É mais ou menos isso daí. O conto de Moisés me lembrou um pouco essa... Quer dizer, essa situação me lembrou um pouco o conto de Moisés, entende? Por ser rica, não por ser negra. E antes que alguém me diga assim, tá, mas pera lá, ele não é indígena, ele não é vermelho, então ele não seria negro, ele seria vermelho. Mas assim, eu tô falando da perspectiva dos racistas. Da perspectiva de um racista, tanto faz se a pessoa é pele vermelha ou pele negra. Todos eles são vistos como negros. Basta vocês olharem, inclusive, relatos que tem aqui no Brasil sobre como os portugueses e outros europeus viam os indígenas. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo recente que eu vou deixar aqui nos cards. Ainda extrapolando essa questão racial, bom, tem todo aquele lance das pessoas com cara de rato, que isso é jogado e também não é resolvido. Eu fico pra mim que aquilo aí, na verdade, é a perspectiva que
Clark tem das pessoas. E também tem outros elementos que são interessantes. Por exemplo, Quito, quando estava em Arkham, ela era mostrada como branca. Só que um detalhe, toda vez que a gente viu Quito no quadrinho, foi a partir de memórias de Clark. Ou seja, Clark a via como uma mulher branca. Só que depois que ele chega em Cachorro Coxo, a gente vê Quito como uma mulher tipicamente indígena. Aliás, o que tudo dá a entender é que aquela comunidade indígena que foi perseguida no prólogo, pois bem, ela agora assumiu de volta a cidade. Foi preciso vencer os colonos e aquela seita macabra para aqueles indígenas que eram perseguidos por tanto tempo que eles pudessem voltar a morar ali. Então, assim, ó, sacaram, né? Baita quadrinho e tal. E que consegue se aproveitar do racismo que está presente no Lovecraft. Deixa eu comentar rapidamente o conto Os Ratos nas Paredes. A história é bem diferente, se trata de um aristocrata americano que volta para a Inglaterra para herdar um casarão que fica na beira de um penhasco. Aquele casarão eles descobrem que tem uma fundação que é muito antiga, é anterior aos romanos, é anterior aos celtas, é um troço que parece ter sido construído na aurora da humanidade. Lá dentro, inclusive, depois eles acham esqueletos de seres quadrúpedes, ou seja, quem construiu talvez nem era humano. E toda a trama gira em torno desse aristocrata que está nesse velho casarão com seus gatos e ele está sempre ouvindo ratos nas paredes. Sim, tem ratos entranhados na construção. Ele nunca vê direito, tá sempre por trás, assim, da parede, da cortina. Só que assim, não é pouco, tá? É muito rato, muito rato. Daí, com a ajuda de um amigo do filho dele que ele já faleceu, com pesquisadores, eles resolvem descer nas fundações daquele casarão. Eles descobrem que no subsolo tem uma passagem que vai ainda mais lá pra baixo. Como é na beira do penhasco, ninguém nunca se aventurou pra ir lá ver direito como é que era. E, bom, aí eles descobrem uma série de esqueletos, todos eles ruídos. E tem também uma série de celas e altares. Então tinha ali um culto macabro, algo arcaico, da mesma época do Stonehenge. Só que o Lovecraft aqui, muito habilmente, coloca a coisa numa certa zona de ambiguidade. Porque assim, ó, os ratos, apenas o aristocrata e o seu gato o percebem. Nenhum dos pesquisadores viu os ratos. Porém, o que todos viram foram esses ossos ruídos e essas celas. O que dá a entender que, na verdade, foram os ancestrais desse aristocrata que tinham um culto canibal ali. Eles que prendiam pessoas e ruíam ossos. Daí o final que mostra esse aristocrata ficando meio pirado e fica um troço meio dúbio. A gente não sabe se os ratos atacaram eles ou se foi o cara mesmo que atacou e começou a comer todo mundo. Pra mim ficou mais óbvio a segunda opção, ou seja, ele começou a devorar os pesquisadores que estavam juntos a ele. Então nota, a história é bem diferente, mas tem algumas coisas aí que são importantes a gente prestar atenção. Primeiro, o protagonista aristocrata, que é uma projeção do Lovecraft. É sabido que Lovecraft teve uma boa educação, veio de uma família que lá atrás teria sido abastada, etc, etc. Então ele tinha aquele recalque do tipo, pô, eu sou um nobre e ninguém me reconhece. Sabe aquela coisa assim do tipo, eu sou destinado à grandeza e ninguém me percebe. Só que o segundo ponto que eu quero aqui salientar é que no conto Os Ratos nas Paredes, você tem uma série de comentários racistas. E assim, ó, não é pouco, é muito racista. Todo mundo que se envolve com negros naquela história acaba se convertendo para um ritual voodoo, sei lá qual. É sempre aquela coisa assim da negritude arcaica, misteriosa, mágica. E pra piorar, o gato do protagonista se chama Niggerman. Sim, traduzindo livremente, negão. Um negão, como ele chama na história, que serve para esquentar os seus pés enquanto ele dorme. Como bem se sabe, esse não é o único conto Lovecraft onde ele é racista. Mas aqui, meu Deus, né? Tá óbvio demais. Inclusive, aqui há uma menção de um dos famosos monstros de Lovecraft, que é Nyarlathotep. Um monstro que na sua primeira aparição é descrito como um homem alto e moreno, e que pelo nome que termina com Hotep, acaba sendo uma menção clara ao Antigo Egito. Daí que por causa disso tudo, aquilo que Richard Cobbin vai fazer em Deus Rato acaba sendo muito mais interessante, porque ele pega basicamente o horror cósmico e ele inverte a parada. À medida em que o horror cósmico de Lovecraft é muito uma resposta ao quanto que ele não conseguia compreender quem era diferente dele, ou seja, Lovecraft tinha um horror um tanto abstrato de pessoas negras, de pessoas asiáticas, de indígenas. Ele parece olhar para essas outras pessoas como seres disformes, como ameaças abstratas. Daí que esse racismo extremamente forte na parte dele acabava servindo para ele produzir uma série de imagens bastante interessantes de monstros. O horror cósmico, portanto, ele é acima de tudo uma espectralização do outro. É você tornar o outro um espectro. E que no caso pode ser um outro muito concreto. É o seu vizinho negro. Só que você vê nele o signo de um horror, e um horror espectral. Algo que você não consegue delimitar simplesmente na cor da pele, mas é a partir daquela cor da pele que você tem uma série de imagens estranhas da pessoa. Você começa a ver na pessoa uma série de horrores, um atrás do outro, levando você até um labirinto de pesadelos. É graças a essa visão radicalmente
mente racista do Lovecraft que é possível ter imagens tão interessantes de horror cósmico. Dito de outra forma, é graças ao traste que o Lovecraft era que o horror cósmico é tão interessante. Daí a importância de você ser um saqueador, de você ser um antropófago. Porque uma coisa que às vezes eu vejo na internet é o pessoal querendo não se contaminar com autores problemáticos. Ah, fulaninho é isso, fulaninho é aquilo, eu não vou ler. Eu não vou apoiar artista que morreu há 200 anos porque ele fez tal coisa ruim lá atrás. Eu até entendo boicotes e eu já fiz vídeo sobre isso aqui. Há autores que estão vivos e estão lucrando com absurdos. Porém, autores que já morreram, eu acho essa discussão meio tola. Porque o que importa aqui não é você se comportar como um crente ou um descrente. Não se trata aqui de você entrar na igreja do Lovecraft e se converter a ele. Mas também não se trata de você passar na frente e cuspir na porta. O mais fundamental, o mais ético a se fazer é se portar como um saqueador. Invada a igreja Lovecraft e se aproprie, engula o que te interessa. E é isso que o Corbin faz aqui de maneira magistral. Ele pega esse horror cósmico de fundo racista e inverte esse negócio para se tornar uma crítica ao racismo. Com isso, o horror cósmico deixa de ser simplesmente um horror. Eu era esse estereótipo chato de sabe, assim, de que... É por isso que eu falei, mano, assim, caralho... Acho que há casos e casos, sabe, assim, que nem falou que existem muitos autores vivos aí que estão aí fazendo absurdos e estão lucrando, né? Estão bem pra caralho aí com as merda que eles fazem, tá ligado? Merda entre aspas. Não, merda entre aspas não, né, velho? É porque, pô, se o cara tá sendo criminoso e cometendo racismo e tal, é uma merda, de qualquer maneira, né? Mas, assim, fica meio difícil de falar, né? Porque, por exemplo, há esse cunho racista nas obras do Lovecraft, né, velho? Muitas obras. Porém, a obra, se você olhar como uma obra ali, um conto em si, o conto pode ser muito bom. Porém, tem esse fato ali, nesse conto, tá ligado? O que, sei lá, para algumas pessoas pode determinar a obra como uma merda, como, pô, a obra só não é tão boa por causa desse ponto aqui, mas a obra é interessante, mas tem essa falha aqui, sabe? Essa visão, assim, errônea, né? De um racismo ali, sabe? Então, assim, esse caso, mas é muito complicado, velho. Assim, sei lá, eu não sou um expert no assunto, sei lá, sabe? Eu não sei. Assim, eu consigo diferenciar a obra do autor, né? Assim, é complicado porque um autor pode fazer algo muito foda, sabe? E sei lá, na vida real, como pessoa, o cara é um merda, tá ligado? Mano, eu acho uma discussão difícil, sabe? De se ter uma opinião, assim, do que é certo ou errado. Eu não consigo julgar uma pessoa que compra as obras dele, né? Aprecia as obras dele, mesmo o cara sendo um cuzão. Assim como eu não consigo julgar também quem não compra, né, velho? Ele trata o cara como merda e não quer dar moral pro cara, tá ligado? Eu não consigo julgar as duas partes. É aquele negócio, não existe lado certo e não existe lado errado, tá ligado? É bem complicado, mano, essa perspectiva de coisa, mano. Mas aqui nessa situação eu concordo com o quadrinho na sarjeta aqui, velho. Eu não sei o nome dele, peço perdão, eu esqueci. Mas é por aí, mano. Perdão. Tem esse cunho racista na obra, mas, pô, se aproprie do que é bom. Veja a história como algo à parte, sabe? Extraia algo positivo daquela história ali. Pegue, assim, você olha o que é negativo ali e faça uma crítica, sabe? Assim, pô, tem esse problema aqui e tal. Enfim, assim você desenvolve senso crítico também, sabe? E assim você conhece mais sobre quem você tá lendo também, enfim. É por aí, eu concordo assim com a argumentação aqui do seu saqueador, né? Do Quadrinhos na Sarjeta, mano. É mais ou menos por aí, velho. Para se tornar se aproprie e engula o que te interessa. E é isso que o Corbin faz aqui de maneira magistral. Ele pega esse horror cósmico de fundo racista e inverte esse negócio para se tornar uma crítica ao racismo. Com isso, o horror cósmico deixa de ser simplesmente um horror ao diferente, mas um horror também que é uma resposta daquele que não aceita os diferentes. Vocês entenderam? Então, o horror deixa de ser indígenas, negros, asiáticos e passa a ser o horror que é um racista que não consegue tolerar nada diferente a ele. Daí que, portanto,
Portanto, o que o Corbin faz aqui é mostrar que o horror cósmico é, antes de tudo, a branquitude. É ela que faz de maneira envolvente e abstrata que um cara visivelmente negro como Clark não seja percebido assim por sua comunidade. É basicamente um torpor social, uma incompreensão que se traduz em fobias. Porém, fobias essas que são negadas justamente porque elas trazem muito medo. Imagina um horror, um aristocrata negro. Logo, não, ele não é negro, ele não pode ser, porque ele é aristocrata. Perceba então como aquela típica incompreensão que aparece no Lovecraft diante daqueles monstros cósmicos e abstratos? Pois bem, note como o Corbin aqui consegue fazer essa mesma coisa, só que falando de racismo. Melhor dizendo, acusando esse racismo. Como eu disse pra vocês, o Corbin é um cara brilhante e aquela coisa. Se vocês querem que eu fale mais dele, interessante, velho. E espalhe o vídeo. Eu só vou falar dele se esse vídeo bombar. Que é uma mentira. Se eu tiver afim, eu vou falar igual. Mas vocês entenderam. Tô fazendo aquela chantagem básica. E também eu posso falar mais de Lovecraft aqui. O que não falta é material sobre Lovecraft. Então, digo aí também. No mais, segue a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal. Valeu, mano. Sensacional o vídeo, acho incrível. Cara, eu gosto muito da abordagem que o Quadrinhos na Sarjeta sempre traz, né, velho? Com essas perspectivas do autor, essas visões, assim, de mundo, né, velho? O idealista do autor sendo colocado na obra e ele discorre sobre tudo isso daí. Acho bem interessante, né, mano? Eu que não sou um leitor, assim, eu já tive uma época de leitor, só que foi bem curto, né, velho? Li alguns livros ali, mas maioria de um autor só, que acho que é o Dan Brown, né? O Dan Brown, enfim. E autor dos livros como... Eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas... falando dos livros aí que vocês devem conhecer, atrás de saber o Ponto de Impacto, Anjos e Demônios, Fortaleza Digital, o Código da Vinci. Então, assim, ele é autor desses livros aí. Eu gostava muito dos livros dele, gosto desses livros, tá? Gosto muito. Mas tô um tempo, né? Agora que eu tô muito ocupado também, então tô bem difícil acompanhar a leitura, né? Mas é mais ou menos por aí, velho. Assim, curto muito a abordagem do Quadrinhos na Sarjeta desse sentido de discorrer toda uma história e trazer pra gente pontos de vista tanto dele quanto do que ele interpreta ali do autor dentro da obra, né? Enfim, muito bom o vídeo. Não conheci o conto do Deus Rato, nem os Ratos na Parede, né? Alguma coisa assim. E foi bem interessante. E eu concordo com a perspectiva dele em questão da obra e do autor, sabe? Assim, eu acho que há casos e casos, acho que não dá muito pra julgar quem não consegue separar, assim, que também não dá pra julgar quem consegue separar. Eu era um do caso do que não separava. Hoje em dia eu já sou mais da vertente do que eu consigo separar, né? Porque, cara, é aquele negócio, velho. Senão, pô, a gente não vai... Pô, tanta obra, tanto conceito interessante que o cara traz e eu vou deixar de aprender esses conceitos perdão, experienciar esses conceitos porque o cara é um merda, tá ligado? Aí é foda, sabe? Enfim, eu acho que eu já dei também no começo do vídeo aí minha opinião sobre ele, a pessoa Lovecraft em si, né, velho? Mas bom vídeo aí do Quadrinhos na Sarjeta. Comentem o que vocês acharam, tá, rapaziada? Discorram a opinião de vocês aí. Eu tô totalmente por fora do assunto, prestei mais atenção no vídeo aqui no que ele trouxe pra gente, né? As informações, né? Tentar absorvê-las da melhor forma possível, né, velho? Mais um vídeo aqui didático, né, velho, dele. Mais um aprendizado pra gente. E parabéns pelo vídeo, ficou sensacional. E discorram aí a opinião de vocês nos comentários. Link do vídeo original vai estar na descrição. Vão lá, deixar um like e se inscrevam no canal do Quadrinhos na Sarjeta. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe pra gente, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto, é nóis. Eu fui.